Olá, professor Vanderlei. Aqui quem está falando é o Vinícius, um dos integrantes do grupo do projeto de estágio fornecido pelo senhor. Como o senhor bem sabe, no primeiro dia em que nós nos reunimos para definir qual projeto iríamos realizar, nós adotamos o projeto de um medidor de nível de líquido com um sensor ultrassônico. Só que no dia nós não havíamos comentado qual seria o método a ser usado, qual sensor, como que iríamos fazer. Apenas foi definido que iria ser um medidor de nível de líquido. Durante esse mês, esse projeto, né, esse tempo de estágio, um dos integrantes do grupo sugeriu a ideia de usarmos um sensor ultrassônico para fazer esta medição, o que veio a calhar pelo conceito de funcionamento desse sensor. Mas antes de documentar e falar sobre esse projeto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso estágio, que foi realizado e dividido em diferentes fases. A primeira delas foi a compreensão e aprendizado, né, de um microcontrolador, de um microprocessador, começando com um PIC, realizando simulações através de um simulador chamado Proteus, sendo tudo isso ensinado pelo professor Edson Prot. Partindo então para o Arduino, que com sua IDE de muito maior facilidade de aprendizado. Depois que nós aprendemos a utilizar o Arduino, aprendemos a utilizar esta ferramenta, nós começamos o nosso projeto, que é o medidor de nível de líquido com o sensor ultrassônico. Nós dividimos esse projeto em fases também, começando pela montagem do circuito elétrico que liga os componentes, testando os componentes e os conectores, que foi uma tarefa um pouco difícil porque os fios de conexão eles sofrem muita irregularidades, né? Porque acaba tendo mau contato por não ser um fio de alta qualidade, acaba atrapalhando um pouco a montagem do sensor em cima de um recipiente que nós vamos encher esse recipiente com líquido, que no caso nós usamos água, a calibragem desse sensor de nível dentro do Arduino e por fim mostrando todos esses dados num display de cristal líquido. Então, como foi falado, o desenvolvimento do nosso projeto, os componentes que nós usamos foi o Arduino Uno, concedido pelo laboratório da faculdade, um sensor ultrassônico que nós tivemos que comprar online porque o laboratório, a faculdade não tem esse sensor, que ele tem um funcionamento muito simples, que se baseia no envio de sinais ultrassônicos através desse sensor, que ele vai aguardar o retorno desse sinal ultrassônico através do pino eco, e com base no tempo entre envio e retorno, ele calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado, que no nosso caso era o fundo desse recipiente que nós enchemos de água. O funcionamento, para ser mais preciso ainda, ele funciona da seguinte maneira: primeiramente ele é enviado um pulso de 10 microsegundos, indicando o início da transmissão de dados. Depois disso são enviados 8 pulsos de 40 kHz e o sensor então aguarda esse retorno em nível alto para então determinar a distância entre o sensor e o objeto, utilizando uma equação muito simples, que é a distância igual ao tempo eco, que é o tempo de recepção em nível alto, multiplicado pela velocidade do som dividido por 2. E nós usamos também um display de LCD, que nós também tivemos que comprar online via Mercado Livre, porque o laboratório não tinha. Um protoboard, que o laboratório nos concedeu, um potenciômetro de 10 kΩ, um resistor de 220 ohms e os cabos para fazer a ligação dos fios, né, com os fios. Bom, professor, antes de mostrar o resultado final desse projeto, eu gostaria, em nome de todos os integrantes do grupo,
Te agradecer por essa oportunidade de realizarmos o estágio na faculdade através de um projeto que nós pudemos aprender muito com o suporte e, e todo apoio concedido pelo professor Edson Proti. Também gostaríamos de agradecer ao professor Edson Proti por ter nos ensinado durante esse período tanto a matéria que ele tinha que passar, quanto ter nos ajudado durante esse projeto, o desenvolvimento desse projeto, pois foi uma atividade extracurricular e ele nos ajudou bastante. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar correndo aí no fundo algumas imagens de nós na sala, não todos os integrantes do grupo, porque nessa filmagem acabou não dando muito certo o encontro de todos os integrantes do grupo, mas para acompanhar o resultado final aí do vídeo. Bom, esse aqui é o nosso trabalho de estágio, que eu, o Bruno, o Vinícius e mais 2 integrantes que não estão aqui no momento fizeram também, mais 3 integrantes, e desenvolvemos um medidor de nível de líquido. E isso, a princípio não estava definido qual sensor que a gente usar, e a gente acabou optando por um sensor ultrassônico e para eles mostrar no display de LCD. Isso, usando um Arduino Uno como equipamento, um potenciômetro para regular a qualidade do brilho, um LED de LCD e também um sensor ultrassônico. Vamos ver agora daqui a pouco a gente vai entender melhor. Agora nós vamos mostrar o funcionamento. O bagulho pingando um negócio aqui. É isso aí, Vanderlei.